Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio, Cast com a Lu, nosso podcast aqui em Casa de Tábua, e nós trouxemos aqui uma convidada muito especial, ela que é mãe, que é trabalhadora, né, que é dedicada à igreja, então a gente trouxe aqui uma pessoa que vai nos inspirar e trazer algo de bom para nós. Então, a Janaíne, conta mais um pouco sobre você, Janaíne, para nós. Olá, Luciana. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui com você. O podcast da Lu, acredito que vai trazer algo grandioso para o nosso município, para a nossa sociedade. Parabéns, que Deus abençoe e ilumine essa sua Amém. caminhada, essa sua trajetória. Amém. Eu me chamo Janaíne, né? Sou casada há 18 anos, moro aqui em Casa de Tábua há 13 anos, sou mãe de 4 filhas, mais uma Deus levou, e estou aqui para falar um pouquinho da minha igreja, dessa caminhada de fé, e eu estou muito feliz e lisonjeada Amém. em falar sobre Jesus de Nazaré. É Não tenha isso. dúvida que a emoção tomou conta de mim quando você É. fez o convite. Amém. É como o nosso primeiro episódio, né? Está escrito o nosso tema, que é a caminhada com Jesus. E aí, como a Janaíne sempre fala, né? A gente trabalha juntas, e aí ela sempre fala, caminhada com Jesus. E eu acho isso muito lindo, Janaíne, da sua parte, trazer Jesus em primeiro lugar, né? Porque a gente sabe que a gente é mãe, a gente enfrenta tantas coisas, né? Durante o dia a dia, trabalho, a correria, mas você sempre traz Jesus em primeiro lugar. Eu acho isso muito lindo. Então, conta um pouco assim sobre essa tua caminhada com Jesus, né? Assim, quais são o seu papel na sua família na igreja, né? Vocês pertencem à Igreja Católica no nosso município. Conta aí, assim, no início, porque você já contou um pouco, né? Sim, Antes, nas nossas conversas, você disse que no início, né, teve que adaptar, teve que, né, sim, buscar, né, sim. e a gente muitas vezes é falho. E você acreditou, né, e hoje está aí, trabalhando para o Senhor. Mas conta aí, quais foram as dificuldades para nossos ouvintes também, porque muita gente pensa, não, né, é fácil, foi fácil, é fácil. Mas conta aí como é que é. Luciana, eu venho de um lar católico, né? Eu nasci em uma família católica, mas uma família católica não praticante, né? Fui batizada ali aos 6 anos de idade. Para a minha igreja já é tardio. A gente tem, né, a tradição de se batizar bem no iniciozinho da vida mesmo. É onde a gente sai do status de criatura de Deus para filho de Deus, né? Mas o meu primeiro sacramento foi o batismo aos 6 anos de idade. E o meu processo mesmo de conversão, o meu e o da minha família, ele é muito recente. Ele começou há 4 anos, quase 5 anos, para ser mais exata. Mas, como você bem falou, não foi fácil, né? Por mais que eu tenha nascido em uma família católica, mas nós não éramos praticantes, então eu não conhecia a minha fé, né? Então eu não tinha a dimensão que fé é essa, que fé católica é essa. Então, mas o primeiro passo que eu dei, Luciana, para eu ter conhecimento de quem era Jesus de Nazaré, eu pedi a Ele, em oração, eu falei, Jesus, me mostra a verdade. Eu me lembro, eu estava na minha área de serviço, eu estava na máquina de lavar, e eu coloquei a mão em cima e falei, eu quero que o Senhor me mostre a verdade. Eu preciso disso na minha vida. E passou-se alguns 6 meses, mais ou menos. A minha vida e a da minha família deu uma virada, assim. Eu sei. Mas não foi para bom, não. Foi uma virada, nossa vida bagunçou toda, Aham. toda, toda. Mas foi a partir dessa reviravolta que eu conheci verdadeiramente a Jesus. Jesus de Nazaré. O amor dele por mim, pela minha família, quem ele é.
a grandiosidade que Ele fez por nós. Uhum. E o primeiro passo que eu dei e que eu falo é a oração. Sim. A oração, ela é fundamental para você criar laço de intimidade com Jesus. Verdade. Além da oração, a gente, como igreja, nós temos uma via sacramental que você vai criando mais intimidade a cada sacramento adquirido. Um canal de graça é aberto sobre você. E você, com a sua caminhada de intimidade, de oração, você consegue a cada dia fazer com que essa intimidade com Jesus de Nazaré cresça. Isso. Não é fácil, como você falou. Existem muitas renúncias para que essa intimidade cresça. E tudo é graça. É verdade. E tudo eu tenho que pedir para Ele. Verdade. É algo... nós temos que entender que é necessário que se peça a Ele. E o ato de pedir, não que eu seja humilde, mas o ato de pedir é: Senhor, sem o Senhor eu não dou conta de nada. Então me conceda as graças necessárias para continuar servindo ao Senhor, para continuar cumprindo a missão que o Senhor confiou a mim e à minha família. Aí a gente sabe, né, que a missão é servir ao Senhor e também se dedicar à obra, né? E aí, qual é o seu papel da sua família, né, na obra? Levando a palavra, levando o conselho, o ensinamento. Diz aí um pouco qual é o seu papel na igreja. Dentro da igreja, né? Sim. A nossa igreja católica, nós temos pastorais, que são organizações dentro da igreja que a função é evangelização. Então, nós temos a pastoral familiar, a pastoral da catequese, a pastoral da liturgia, a pastoral da esperança. E eu e meu esposo, nós somos catequistas dentro da igreja católica. Catequistas de adultos, eu e meu esposo. Eu sou catequista de jovens também. E eu e meu esposo somos catequistas de casais. Além da catequese, nós somos ministros extraordinários da Eucaristia. Nós servimos ao altar de Jesus. E também nós fazemos todo um trabalho em silêncio, que é fazer um assistencialismo aos acamados, aos doentes, aqueles que não podem ir à igreja. Nós levamos Jesus até eles e a palavra de Deus. E muitas vezes até assistência também, né, Janaína? Sim, nós fazemos um trabalho de assistencialismo, mas é tudo muito silencioso, que só cabe a Jesus. Né? Porque que nem o povo mesmo diz, né? Uma mão dá e a outra não vê, sim, né? Sim, a gente tenta viver isso com bastante rigidez. Não, é certo. E aí, o ensinamento, né, dos casais, me diz um pouco aí como é que é esse ensinamento para casais, que vocês também faz parte, né? E aí, quais são os dias, como é que funciona? A catequese para casais, Luciana, ela é linda demais. Na verdade, é uma catequese que iniciou com o Papa João Paulo II. Ele tinha um grande projeto e ele iniciou esse projeto com os casais. A grande preocupação hoje da Igreja Católica é a separação. A nossa igreja, quando você casa por livre e espontânea vontade, nós temos, dentro da nossa igreja, não se tem separação. Né? Então, claro que existe algumas exceções que pode aí anular um casamento, mas a priori não tem. Então é algo que tem que ser muito bem preparado. O casal, ele tem que entender esse passo, que é uma vocação à família, que é uma doação e principalmente é uma via de santificação, o casamento. Nós temos que entender que, como casal, o meu papel como esposa é fazer o meu esposo feliz e o papel do meu esposo é me fazer feliz. E não o contrário, eu mesma me fazer feliz.
Quando o casal ele começa a entender, quando algo te fere como esposa, o primeiro posicionamento do casal é: me perdoe. É por isso que é uma via de santificação. Reconhecer, né? Porque é humildade, é renúncia, né? É uma só carne, que quando fere um lado, o outro também é ferido. Esses encontros, o casal ele precisa solicitar. Nós não vamos atrás de ninguém, ele vem até nós. Sim. Porque para a igreja tem que ter um interesse pela parte do casal. Nós atendemos casais de namorados que quer apenas conhecer e esse conhecimento é: será que verdadeiramente é esse o meu futuro esposo? É esse a minha futura esposa? Nós temos casais que já moram juntos há um bom tempo e que pretendem se casar e que precisa fazer o curso para isso. São 12 encontros. E nós temos também os casais de noivos, né? Para se conhecer e para dali entender essa dimensão que é o matrimônio, o sacramento do matrimônio. E durante esse curso percebe-se que verdadeiramente não tem príncipe e princesa, mas tem duas pessoas, dois seres humanos que irão se unir, que se tornarão uma só carne, que constituirão uma família, que farão um voto diante de Deus. Sim. É um juramento, é um juramento que é feito aos pés de Jesus, né? Então é muito sério. É por isso que é para a vida toda. A Igreja Católica, ela não tem separação, a não ser o divórcio, a não ser por alguns casos, né? Então é por isso que a catequese ela é tão importante e vem crescendo. Hoje nós temos, eu e meu esposo, nós temos uma lista de espera e eles aguardam pacientemente, esperando. Porque como nós temos a nossa missão de domingo a domingo, nós temos missão dentro da nossa igreja. Janaína, a gente sabe que você tem ocupações na igreja, né? Não é nem ocupações, né? É serviços, porque a gente está lá para servir o Senhor. E aí um desses serviços, né? Quando você serve ao Senhor, é você discipular casais, ensinar casais, né? Então conta um pouco para nós como funciona, quais dias e como funciona na igreja. Meu esposo ou a minha esposa. Sim. Né? Então é uma preparação. Também para os casais de noivos e também para aqueles que já estão casados, mas que precisam adquirir o sacramento do matrimônio, que é diferente de estar casado, para a igreja e adquirir o sacramento matrimonial. Não tem dia fixo. Na verdade, os noivos nos procuram, aqueles que querem. Eles vêm até nós. Hoje nós temos uma lista de espera, eu e meu esposo. Nós estamos concluindo com um casal para iniciar com outro. Os encontros acontecem uma vez por semana. São 12 encontros. Eu mais meu esposo, nós somos um casal acolhedor. E nós temos outro casal acolhedor também na nossa paróquia São Pedro, que também faz essa catequese com os casais. E essa catequese, Luciana, é para mostrar para os noivos, para os namorados, ou para quem já é casado e que quer adquirir, que vocação é essa? Onde é uma vocação, uma missão. A família ela é uma missão. Verdade. E não é uma missão fácil, porque toda missão que vem de Deus, ela não é fácil. Né? E é algo, hoje os lares, o demônio combate mesmo para destruir. Verdade. A grande preocupação da Igreja Católica, e essa preocupação, ela iniciou ali com João Paulo II, que foi um dos nossos papas. Ele tinha uma preocupação muito grande com a família e com o divórcio. A nossa igreja não permite
o divórcio somente em algumas situações onde o casamento pode ser anulado. É interessante, Janaína, assim, porque muitas pessoas pensam, não, a igreja é católica, pensa que é flexível, né, em algumas situações. Mas nesse caso, já o casamento é sagrado, né, na igreja católica. Muito interessante. Luciana, é por isso que quando no início eu falei para você que nós iniciamos um processo de conversão, esse processo de conversão a gente sabe que só termina no dia que Deus nos levar, porque eu não conhecia a minha fé. A partir do momento que Jesus me mostrou e que eu comecei a obedecer, a escutar e obedecer a voz dele, ele me revelou. Sim. E vem revelando a cada dia. E aí onde tudo muda, porque você começa a ter o conhecimento e a obediência e o temor a ele. Então, essa catequese, ela vai mostrar para os casais que dimensão é essa matrimonial. Onde um tem que servir o outro. O servir. A família é servir. O marido, o papel dele é servir a esposa e a esposa é servir o marido. O marido, ele tem que entender que ele vai amar, cuidar e zelar daquela mulher. E a mulher tem o papel de amar, cuidar e zelar. E não o egoísmo de que eu tenho que me amar. É uma via que nós chamamos dentro da nossa igreja, é uma via de santificação. Por quê? Porque existe muita renúncia, uma caminhada de humildade, de ceder, de perdão, de cura, né? E de muito amor. Porque quando o casal entende que eu não posso ferir o meu cônjuge, a coisa acontece. É verdade. E quando o ferimento chega, ele humildemente pediu perdão. Então, é uma catequese onde eles vão entender essa dimensão. Sim. Já tive casais que desistiram do matrimônio. Nós tivemos 3 casais. Falou, Janaína, Hipólito, vai só até aí. Não é o momento ainda para nós. Porque a partir do momento que eu entendo o que é fazer um voto diante de Deus, onde eu vou prometer amar, cuidar dessa pessoa pro resto da minha vida. E que a partir do momento, se porventura acontecer qualquer situação, eu vou me separar, eu estou cometendo, aos olhos da minha igreja, a nossa fé, nós entramos aí num pecado mortal, que é o divórcio, né? Que é a separação. É porque nós nos tornamos uma só carne, a partir do momento que é por livre e espontânea vontade, é uma só carne. Isso é muito importante falar. Nós temos esse livro, que é um livro belíssimo, de preparação, além da Bíblia, que a Bíblia está do lado, nosso o tempo inteiro, da catequese. Mas nós temos esse livro aqui, que é um livro, do André Parreira e da sua esposa, Karina Parreira, Matrimônio, Encontros de Preparação. E esse livro aqui eu indico para os casais. Além da Bíblia, tenham ele de cabeceira. Esse livro vai ensinar para os casais, Luciana, que no finalzinho da noite, o marido e a mulher vai olhar um para o outro e vai falar assim, meu amor, o que eu te machuquei e te feri hoje? Durante o dia. Durante o dia. Se aconteceu alguma falha, a esposa ou o esposo, porque é vice-versa. É sim. O esposo pergunta para a esposa e a esposa pergunta para o esposo. E ambas as partes vão falar, ambas as partes vão se perdoar. É necessário que diariamente aconteça o perdão. Marido e mulher não podem dormir em camas separadas. Né?
Claro que a gente sabe que existem muitas dores, muitas situações. É por isso que é o casal que tem que entender que não é só um que segura o casamento, e sim os dois. É uma só carne, né? Mas é isso, é lindo, o curso é lindo. Aí o outro livro, porque você trouxe 2 livros, né? Esse livro é belíssimo, Casa Interior. Na nossa paróquia, nós temos uma pastoral chamada Mães que Rezam pelos Filhos. E lá nós temos formações toda terça-feira. Eu sou uma das formadoras. E nesse período de formação, além da Bíblia, nós temos formação bíblica e nós temos formações espirituais. A gente vai preparar o nosso espírito, nós conhecemos mais sobre Jesus e sobre a igreja. E esse livro Casa Interior, ele fala sobre o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para eu poder trabalhar a minha espiritualidade, para eu entender e conhecer os meus pecados. A partir do momento, Luciana, que eu conheço os meus pecados, as minhas misérias, eu paro de observar o próximo, já é um passo muito lindo, eu paro de observar os defeitos do meu próximo e eu vou buscar uma intimidade maior com Jesus, onde eu vou tentar combater esses vícios, esses pecados, que é a soberba, a vanglória e muitos outros. Esse é o mínimo que eu estou falando. Sim. E quando eu começo a ter esse autoconhecimento de mim, das minhas misérias e dos meus pecados, eu caminho para um processo bonito, que onde eu vou começar a ter as virtudes que Jesus enviará, que é graça, né? Que Jesus envia aí algumas virtudes para nós, a partir do momento que eu percebo as minhas misérias e começo a combater. Aí é uma luta constante contra a carne. Então é um livro belíssimo, Casa Interior, de Ângela Abdu, e vocês encontram na Canção Nova, na internet tem. Sim. Ele é lindo, eu recomendo para as pessoas que querem aí se autoconhecer, buscar uma intimidade maior com Jesus. Buscar uma transformação, né, Transformação, uma espiritualidade. Sim. A caminhada com Jesus, ela é belíssima, belíssima, belíssima. Ela é sim cheia de renúncias, mas eu não troco ela por nada. Por nada. E a gente vê assim que você gosta mesmo, né, Janaína, de falar de Jesus. Assim. Na verdade, é graça. É uma graça, né? Jesus, ele vai concedendo as graças para nós. A partir do primeiro passo. Luciano, o primeiro passo é oração. É conversar com ele. A oração é uma conversa. Sim. É conversar, é entregar e é pedir. As pessoas têm que entender que é necessário pedir a ele. Senhor, me confiar, mostra, né, Janaína? Confiar. Senhor, me mostra a tua verdade, aumenta a minha fé. Me mostra essa caminhada com o Senhor. Me conduza, clamar o Espírito Santo. Então é necessário. Então, o primeiro passo é a oração e é diária. Enquanto nós precisamos da comida para o nosso corpo, a oração é o alimento para a alma. Verdadeiramente, nós precisamos dela diariamente. E a recorrência, eu recorro à minha oração. Se a gente for contabilizar, é em média 2 horas de orações, mas que eu faço durante todo o dia. Durante todo o dia eu recorro a Jesus de Nazaré. Eu clamo por ele. Toda a minha vida eu entrego para ele. Se o negócio não está bem, o Senhor está nas mãos do Senhor. O Senhor conduz. Você sabe, a gente trabalha junto. E falando em momentos de orações, assim, tem um momento de orações na igreja mesmo, né? Que aí vai na igreja. Nós temos. Não só a missa, né? Mas não só a missa, nós temos ação na igreja de domingo a domingo. Claro que domingo é a Santa Missa. Na quinta-feira nós temos Santa Missa e Adoração ao Santíssimo.
Na segunda-feira nós temos o Santo Rosário com exposição do Santíssimo. Na terça-feira nós temos o encontro das mães que oram pelos filhos e a mão pastoral. Na quarta-feira nós temos catequese e nós temos o grupo da palavra. O grupo da palavra, Luciana, ele é distribuído no distrito. Cada canto da cidade tem uma casa católica falando sobre o Evangelho de Jesus de Nazaré. O Evangelho que será proclamado no domingo. Na nossa igreja, Luciana, a Santa Missa, ela é as leituras bíblicas que são proclamadas, é proclamada no mundo inteiro. O mundo inteiro, católico, ele vai, no dia da Santa Missa, ele vai ouvir as mesmas leituras. Seja aqui, seja nos Estados Unidos, no Japão, são as mesmas leituras. São a primeira leitura, que geralmente na nossa igreja, dependendo do tempo que a gente vive, a primeira leitura faz referência ao Velho Testamento, nós temos o Salmo, a segunda leitura ao Novo Testamento e o Evangelho de Jesus de Nazaré. Então, essas leituras e os ritos, há mudanças de país de um para o outro, mas as leituras bíblicas no mundo inteiro proclamarão a mesma leitura em toda a Igreja Católica. Muito interessante. E nós temos também, na sexta-feira, o Terço dos Homens e durante a semana são as catequeses de criança, catequese de adulto, catequese de jovens. É essa o nosso cronograma. Muito interessante, Janaína. Então tem todo um trabalho, né? Tem todo um trabalho de evangelização, onde a prioridade é levar, sim, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus de Nazaré. Sim. Que é a nova e eterna aliança. É muito importante se falar. Com fé em Jesus, né, Janaína? Janaína, muito obrigada pela sua participação. Que pena que acabou, né? Porque o tempo não nos espera, mas você virá mais vezes aqui e falar mais de Jesus, né? Porque você tem muita coisa para falar. Então, aqui só foi uma breve conversa. A gente tem muita coisa para falar. E quando se fala de Jesus, é maravilhoso, né, Janaína? Então, muito obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Nos deu a oportunidade de conhecer o trabalho da Igreja Católica, né? Porque muitas pessoas vê a Igreja Católica, mas não conhece de fato o trabalho, né? Que tem todo um processo. Então, muito obrigada. Manda um beijo para a Fafá, para as meninas, tá bom? Sim. E que Deus continue nos abençoando, porque essa jornada nossa de trabalho e de buscar Jesus não é fácil, mas é gratificante, viu? Luciana, eu agradeço muito de coração você me convidar para falar de Jesus. Não tenha dúvida que foi um presente para mim, né? Eu pedi a Jesus, eu falei: Jesus, o Senhor coloca as palavras em minha boca, envia teu Santo Espírito para eu falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, né? E eu só tenho a agradecer e pedir a Deus que abençoe o seu local. Amém. Que aqui sentem mais pessoas Amém. De fé, Amém. Né? Claro, nós Amém. Temos aí uma diversidade religiosa, Sim. Graças a Deus, no nosso município. Sim. E eu acredito que sentarão pessoas de fé aqui, fé Amém. Grande, graças a Deus, para propagar o Evangelho de Jesus, né? Aquele que morreu na cruz por nós, mas ressuscitou. Amém. E, Luciana, eu também quero deixar aqui que, como você mesmo falou, como um dia eu não conhecia a minha fé, eu não tinha conhecimento. Que fé era essa que eu cresci nela, né? Que igreja era essa? Mas que Jesus me revelou e me mostrou o caminho e me mostra até hoje. Então, só tenho que agradecer a Ele. E vir hoje aqui falar sobre Ele e sobre a igreja. A nossa igreja tem quase 2000 anos, não é brincadeira, né? Então tem
tem muita história. É muita história. E tem muita coisa bonita para falar de Jesus. Aqueles que puderem conhecer, nossa igreja está de portas abertas. Amém. Aqui é a paróquia São Pedro Apóstolo, mas nós temos o nosso pároco, que é o Padre Márcio, tem o Frei César também, e nós temos um missionário que é seminarista, que é o Luiz Felipe, né? Então são esse sacerdote que está à frente da nossa igreja e que está fazendo um trabalho belíssimo de evangelização, onde aí começou a construir a nova igreja, onde caberá 800 fiéis. É muito bonito, é muito lindo, né? Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por você me convidar para ouvir falar de Jesus e da igreja. Amém, que é isso. E também eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Fernanda Eletro, Alfa Cosmético da irmã Átila, Élida, que é professora de música, muito obrigada pela confiança, por estar aqui no nosso espaço, patrocinando, né, confiando e acreditando no nosso trabalho. Esse é o primeiro passo, a gente está aprendendo aqui juntos, né, com convidados, mas eu creio que nós iremos chegar lá. Muito obrigada a cada um de vocês que acompanharam o nosso primeiro episódio, Caminhada com Jesus, que foi muito interessante. E tem muita coisa ainda para ser falada dentro de Janaíne. Sim. E eu agradeço mais uma vez a Janaíne e a todos vocês que assistiram até aqui. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.